E a gente foi pro Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é sombrio, cara. Sabe o que eu acho? Que a gente um dia vai estar apresentando, o público vai estar nos olhando, e lá atrás do público a gente vai ver uma alma. A coisa da espiritualidade. Ligou tudo! Seus animais! Tá. O primeiro momento foi quando a gente voltou de Londres. Tá? E em que ano isso? É 2004. E isso mexeu muito com todo mundo. Sabe? E aí essas conversas sobre o que era aquela viagem, o que era uma organização social diferente da nossa no mundo, o que a gente representava no mundo, nós, atores mesmo, sabe? Oi, Ju. Esse foi o início do trabalho do Ibsen. Quais as impressões de um artista no mundo, sabe? E no mundo que tem as suas diferenças. Então vamos fazer uma coisa assim, para sair dessa realidade, vamos pegar, por exemplo, personagens emblemáticos do teatro e sair da realidade. Aí, ó. E aí? Beleza. Não sei se é quarta, é essa semana. E vai ser aqui a foto? Não, o ensaio vai ser lá, mas a foto vai ser aqui. Dá para reparar que dentro do grupo tem 3 energias, vamos chamar assim, não sei se seria isso, de aquecimento. Uma mais silenciosa, uma mais brincada e uma mais desconcentrada. Que é a de conversa, a dos que ficam jogando bola, brincando ali, e dos que fazem alongamento, que fazem não sei o quê. Quem mandou um desejo de um ótimo trabalho nosso para nós no estado da conservação. Tem um momento que daí eu tenho que me fechar um pouquinho, me concentrar um pouquinho e fazer minhas coisinhas, para depois abrir para o grande grupo. O que eu acho sobre essa coisa dentro do grupo do barulho, tá? Essa coisa conturbada. Não podemos esquecer a origem do grupo, né? A origem é a rua. Então a gente, de alguma maneira, essa preparação da desconcentração possa ser proposital também, tá? Talvez não controlada, tá? Mas ela pode ser proposital. Talvez a gente discuta qual é a medida disso para exercitar todo o grupo, para quando entrar o público, para quando a gente entrar o espaço. Na rua a gente tem interferência da ambulância, do bêbado, muitas informações, e me parece que a gente ainda não descobriu a medida, entendeu? A Carla queria fazer a Bernarda Alves, né? Ela começou a fazer flamenco nessa época. E aí, por exemplo, quando ela estava com a Bernarda, estava muito rígido o corpo dela.
Ela começou a botar o Flamengo ali, começou a tirar dessa rigidez e começou a sair da Benar, mas começou a construir uma outra coisa. Daí dizer, vamos ouvir isso aí, vamos construir. Foi aonde? Estica o máximo. Tu não fez a massa. Isso, aí vai todo. Isso. Quem veio lá? Eu disse ninguém. Nada veio de lá. Nada que nos interesse. Então reconhece que alguma coisa vem de lá? Talvez. Não se desconecta. Ali talvez tu tenha que olhar para ela ali. Tem que ficar o foco mais nela, porque é um tempo de silêncio, a gente tem que preencher isso aí. Isso, tu busca ela no canto do olho, cara. Não pode se desconectar, busca ela no outro lado. Aí numa brincadeira de dançar Flamengo um dia, não sei se a Carla foi arrumar o cabelo de alguém. Assim, Sim. sabe assim, usa isso como dança, puxa o cabelo, porque daí tem aquela cena inicial. Sim. Era uma brincadeira que tá, na verdade, aquelas coisas de mulher, tava arrumando tudo esse negócio. E daí ela começou a dançar Flamengo, puxando o cabelo da Cris, não sei o que, blá, e foi surgindo aquela cena. Eu pensei uma coisa assim, o que é situação limite é a híbris, né? Que no trágico a híbris é a desmedida, que é isso que gera o trágico. Eu disse, vamos trabalhar só com as híbridas, só com as desmedidas, sabe? E aí está o paralelo do trágico com a nossa sociedade contemporânea. Nós vivemos um tempo de desmedida total. Tá sentindo? Isso eu não entendi muito bem ainda. E ele pegou e disse, Eu tenho que fazer um memorial, né? Esse memorial, ele pode ser subjetivo, ele é um diário de bordo. Eu não preciso ter referencial teórico, autores ou Era os 4 anos que vai fazer valer a pena. Tem que ter esse suporte teórico também. Existe folha. Então, a questão Não pode ser só um relatório. Não é um relatório, é um memorial. Acho que ele é próximo, ele é uma dissertação, porque tu vai escrever sobre, só que a partir de uma prática. Tem que ter uma introdução. E a Calice está onde? Está lá? Conclusão, acho que não precisa de conclusão, né? Não existe nem tem isso, como. né? O trabalho é a conclusão. Claro, chegar a uma conclusão, não, nem tem como. Então, e eu acho que então a questão é essa, é misturar as coisas do projeto de pesquisa com o relato mais tipo diário, assim. Tá. Vai indo, saindo muito. Não esqueça. Abre mais, Ju. Abre mais. Então, acho que tem que ter algo a mais ali pra começar um pouco a vestir, sabe? Não, olha professor, tu vai baixando, mas o olhar continua no olhar das pessoas. Corrige o olhar, isso. Vem, Bia. Marca bem o andar ali, tá. Cadê a Carla Kassab? Carla!
agradando os outros. Então reconhece os meus sentimentos? A questão é se você reconhece. Não é aquela coisa do início de tu te impor, mas a mesma altura dela. Senão fica muito fraco. O ser humano pode surpreender. O problema é que os sonhos só resistem no sono. Tem outra coisa também, que o meu jeito de ser e mesmo o jeito das pessoas da dança, tudo tão tranquilo, assim, né? Às vezes a pessoa tá odiando o que tu tá dizendo, o que tu tá fazendo, e ela diz, quem sabe, tá interessante, mas quem sabe tu faz por outro caminho. Tudo muito sutil, muito, né? E eles têm uma coisa mais pra fora e às vezes simplesmente mais sincera, de isso aqui não tá funcionando, não sei o que, de botar pingos nos is. E ao mesmo tempo que eu acho isso legal, assim, que eu aprendi bastante, de tipo não precisar ficar amenizando coisas, ao mesmo tempo em vários momentos me assustou, até por eu não saber o que estava acontecendo. Tu é o diretor. Se eu sou um ator que preciso de ti, eu sei que eu preciso de ti para avançar, é uma coisa. Mas se eu sou um ator e quero trocar contigo, diretor, para a gente avançar, é outra coisa. Artificializar o texto, tá? Principalmente vocês dois, Flávio e Samuel. E aqui, quando tu tá aqui tá totalmente artificial, aqui com a Bia. Porque assim, ó, tu tá mais no efeito da voz do que vivenciar a coisa, entende? O vivenciar, o ouvir o outro, o levar aquilo, aquele diálogo, aquela situação daqueles dois, vocês não estão te ouvindo. O efeito da voz está mais importante para ti. No final vocês chegam a jogar. Mas daí já está quase terminando quando vocês. Aqui vocês estavam brincando no final. Se a gente começasse a falar, se cada um pegasse e falasse suas angústias antes do Ibis estrear, o grupo acabaria e não teria espetáculo. A gente faz parte de uma comunidade onde a gente quer contribuir socialmente. E a gente acredita que isso é possível. Por isso que a gente está aqui. Só com base naqueles laudos que diz que o prédio não pode ser habitado são falsos. Se eles não são falsos, eu só queria entender por que é que nós vamos continuar discutindo para usar um determinado prédio onde eu vou colocar em risco as pessoas que estão ali dentro. Eu só queria entender isso. Porque a partir do instante que eu entender que esses laudos, então, são falsos, que há absoluta segurança, vocês podem contar comigo qualquer hora da madrugada para mim ir lá e fazer pressão com vocês. Vocês sabem perfeitamente que todo o projeto aprovado e foi aprovado a restauração do Cais do Porto, ele pode sim perfeitamente ser modificado, tanto no governo que vocês tiveram, como nesse que está aí. Na realidade, já é o 7º trabalho que eu faço com o Falos Histéricos, sabe? Desde Insurto, que foi aquele primeiro lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro, e depois apareceram muitos outros, La Loba, o Prometeu, a escrita de Borges, né, no Vão da Escada, e eu sempre fiz a preparação vocal de todos. Então, o Marcelo Restori foi meu aluno no DAD. Temos assim um longo relacionamento, né, um conhecimento. Essa coisa do som da câmera é uma opção que eu faço porque em vários momentos vai ter legenda, né? Porque se eu prefiro ter essa limitação técnica do que chegar com uma coisa grande, até numa entrevista assim, até não é tanto. Mas se eu chegasse, por exemplo, lá nos ensaios com uma câmera grande, ia interferir demais. A minha presença por si já interfere, mas eu acho que daí ia ser... Interfere mais. Interfere mais. Se eu ficar um dia, a minha câmera vai ser um trambolho. Se eu ficar como eu vou ficar um ano, a câmera desaparece. Mas algo vem de lá, nada que nos interessa.
Pequenininho, barbudinho, bem cara de piada, assim. Ah! Essa é nova, Não. Pois é. Pois é. Quem é? O que é nova pra ti? Vídeo. Então ela não é. Só que tipo, a Andréia tem... Quem é? A Andréia tem tipo 35. Eu vou lançar arquitetura, imagens da arquitetura, assim, distorcidas, coisas nas paredes. Ah, tu vai pintar construir com a própria arquitetura. Como se fosse edifícios, coisas assim. É, assim, pegando essas linhas dele mesmo. Entendi, como se fosse uma continuação. Uma assim. continuação. Ah, que legal. Essa é a ideia. Gerar mais confusão visual, assim, sabe? Entendi. Eu acho que a gente está nesse momento, sabe? Eu vejo também que estava nos encontros e tal, como se estivesse recuperando e tentando se renovar. Agora, assim, eu quero fazer isso com vocês. Quando eu penso nela, eu não quero fazer isso mais. Porque eu acho que a gente também já demanda uma puta energia até chegar a isso, até vencer uma série de coisas chegar a isso. Então, entendo que fala assim, mas para mim é uma caminhada com todos aqui, às vezes não tão fácil. Porque o grupo, democraticamente, a maioria votou para ela entrar. Mas o grupo, Alexandre nunca, que a minoria não concorda. E óbvio que o grupo tem uma pensamento dizendo, não, a gente vai proteger esses dois que estão na luta até hoje. Então, o grupo não é o grupo. Os dois têm problema. Já fomos de uma carta. E assim. Eu não, cara. Fui feito a semelhança de Deus. Eu queria fazer uma comédia. Atenção. 1, 2, 3, 4. Isso. 1, 2, 3, 4. Teve um exercício que ele me destruiu, assim, destruiu e eu insisti, e ele destruiu e eu insisti e ele destruiu. Era simples. Tu tinha que entrar em cena, ele tinha que botar um pau, pegar o pau, bater o pau, fazer qualquer coisa, largar o pau e sair. Eu entrei na primeira e ele, não, tá uma merda. Nem cheguei a pegar o pau, só bati, tá uma merda. Aí eu, voltei, entrei, não, tá uma merda. Cara, fiz umas 20 vezes, eu não chegava a pegar o pau, assim, ele tá uma merda. Na última ele disse, não. Eu falei, cara, tive vontade de chorar, me ajoelhei assim, ó, e falei assim, vai, fiz tudo, cara. Eu pensei, fiz tudo, não sei ser um ator, não sei ser verdadeiro, olha só, não consigo entrar. Daí fiquei com uma questão de ser ou não ser, tá? Foi tipo, faço ou não faço, olha, levanta agora, volta, faço uma coisa do caralho, ou eu abandono isso e saio e, tipo, desisto. Daí eu, não, vou tentar a última vez. Aí eu levantei assim, é isso. E até hoje, às vezes eu discuto com a Marcelo, Marcelo, eu consigo hoje entender. Isso foi refletir muito despertou essa consciência em mim, porque eu sei que energia eu estava ali, o que eu, até é isso, daí eu tinha um insurto, né? Eu acho que evoluiu muito a minha interpretação a partir desse ponto de descobrir o eu. Então, e assim, ó, eu só tô vendo aqui algumas coisas, André, eu trouxe uma coisa que eu tava te esperando, tá? Que tu falou do neorrealismo italiano, né, do incômodo com aí eu trouxe o livro do Deleuze,
salve, o livro do Deleuze, o segundo livro dele sobre cinema, né, que é A Imagem em Tempo, e ele começa exatamente falando do neorrealismo. Só para a gente ver aqui que eu vou ler um pedaço. Tem um monte de coisa, mas eu vou ver se eu leio um pedacinho aqui. Que na verdade ele está vendo outras coisas aqui, e aquela crítica ali dos conflitos é quanto a um tipo de proposição, né? Não sei se vocês lembram, é uma crítica no livro sobre o texto sobre o Bene. Ele está discutindo o teatro de conflitos e traz o exemplo de um crítico, um jornalista italiano, eu acho, falando sobre o cinema italiano, e que diz isso, que os conflitos são aqueles que a instituição prevê e controla. Aí está o paralelo. E como é que a gente faz para ligar uma coisa a outra, que é sempre o trabalho que o Paulo tem de fazer? A gente tem que achar um ambiente simbólico para isso. Aí foi quando eu vi assim, tá, e se todos forem emparedados? Né? Se todos forem seres emparedados, que estão emparedados ao invés de uma parede, na sua neurose. Se debateu algumas coisas, queremos falar da condição do emparedado, o que é o emparedado. Isso nunca foi aprofundado, porque tem paredes nesse processo de criação. O que o Marcelo entenda como um espetáculo fruto de improvisação dos atores, daí a gente pega a história do começo desse espetáculo, né? Vem de um processo de tentativas de construção, de improvisação e de repensamento de uma proposta artística de grupo que esvaziado, na minha perspectiva. Esse processo de trabalhos individuais, eu acho que criaram um estado no grupo, nos indivíduos, que o que antes a gente estava falando da heterogeneidade, né? Sim. Das diferenças, sim. Das formas diferentes como cada um é artista ou pretende ser. O processo de Híbrides foi muito ruim pelo momento do grupo, assim, que é um momento ruim. Vai botar o braço para trás, bota um solto, o outro conduzir. Pode botar a sua mão, aí cai a cabeça, depois você troca. E a dança final e a dança dos cabelos. Vai passar só essa parte mais que é coreografia. A peça, a partir de agora, passa a ser passada do início ao fim. Agora é ritmo de espetáculo, que quem trabalhou em cinema sabe muito bem que ritmo é o que define a pegada de uma obra. Ali o André que deixa a gente está faltando é o ritmo agora. In memória, neve, jedna, successa, in memória, neve, jedna, successa.
Até ontem, nem tinha pai. E aquele a quem chamo de marido não está imune interessado por outra pessoa. Não há garantia. Tudo na vida é provisório. Mas ainda há Deus! Eu acho que antes, quando o grupo lutava para estar junto e por alguma coisa que imaginava que era comum a todos, que seria uma linguagem construída, ainda que fosse construída mais por uns do que por outros, porque isso é normal no processo de grupo, claro. Essas diferenças, elas compunham um quadro que fortalecia o grupo artisticamente, esteticamente e como grupo. Criavam uma identidade de grupo. E depois, nesse momento de reagrupar, eu acho que essas diferenças que antes fortaleciam, elas tomaram uma dimensão, elas acabaram, eu acho, que sendo as coisas que nos distanciam e nos enfraquecem hoje. Claro, a gente não vai conseguir construir uma parede e botar as pessoas dentro de uma parede. Então vamos brincar com a situação de parede, que no final os atores sumam e fique só o público e as paredes indo achatar o público e só tendo a porta de saída para eles saírem, senão eles vão ser achatados. Ou seja, é jogar de volta para o público a ideia de que é vocês que determinam se vão ficar emparedados ou não. É, cara. Legal. Tudo. Já começaram ou rolou a Marlene? Ah, tá uma coisa... Não teve Marlene. Não teve Marlene hoje, Ah, Marlene ajuda, né? A gente tá bem... Pelo espaço, assim. Tá um pouco dispersivo, porque faltaram 3 pessoas. Então o Marcelo tá ensaiando algumas cenas assim, mas daqui a pouco a gente tá brincando, ensaiando, se alongando, fotografando. Agora vamos ensaiar outra cena. Tem alguém ali em cima? Olha só o Caieira. Ah, tá. Eles convivem, só que não se coloca nessa convivência a questão que realmente interessa. Que é a questão que realmente interessa é a questão do poder e do acesso a certos recursos. Isso determina também o dia a dia dos artistas inseridas nessas apresentações. Fui feito à semelhança de Deus. Se Deus fosse uma barata, o mundo seria nojento. O personagem só dizia frases, pequenas frases. Abre esse plano. Emite o som com os olhos. Que o ritmo da peça é esse ritmo, mas ele tem que estar mais vivo para não ser monótono. E tem muito a ver no escutar e responder para aquilo que o outro está dando estímulo, e não simplesmente eu largar o meu texto. Eu queria desconstruir a coisa, o Pablo, Shakespeare e tal. Ali eu acho que foi um acerto. Vocês conseguem atingir a plenitude da audição? Conseguem alargar sua sensibilidade a ponto de perceber a ausência do som? Não que eu não acredite no silêncio. Que sugaram as minhas esperanças. Mas antes eu não era assim.
várias cenas isoladas e precisava ligar elas todas no mesmo universo. E todas, por coincidência, talvez porque a gente discutiu como a gente via a sociedade contemporânea, elas estavam em um limite de tensão. A gente não achou os homens de azul, mas achou a casa das bolhas verdes. A casa das bolhas verdes. Essa casa, ela é um ser vivo já. Ela teve uma overdose de cogumelo e aí está começando a ser pelos poros. Ela parasita. Ela parasita de cimento. Sentindo prazer com isso. É um amplificador dela. Teve uma terceira reunião, que aí o Alexandre comunicou a todos que a gente havia ganhado o prêmio Miriam Muniz. Aí a gente, temos que pensar, né? Todo mundo, né? Não se decidiu nada ali, entendeu? Se a gente ia aceitar, se não ia aceitar. Aí deu grana, cara. Todo mundo vai ganhar grana pra fazer o que nós queremos. Não, olha aqui não, olha aqui o que vai bater. Eu tive muito presente na questão técnica, montagem de cenografia, ideias, discutindo com o Marasca, muitas e muitas ideias que eu passava para ele, eu chegava e ficava enchendo o saco dele. Marasca, o que tu acha de fazer assim, o que tu acha de fazer assim. Não é coloquial, é literário demais, algumas palavras me chamam bastante atenção. Eu não acredito nele dizendo aquilo. Aqui, ó. Tá vendo? E aí pro giro, tá aqui, segura aqui e aqui. O giro grande e o giro do teu eixo. Tá. Do braço, que a Luca falou, era pra eu só esse fazer que eu tô te falando. Esse... Porque tem que ficar assim o desenhador aí, ó. Da corda ela tem que ficar assim, ó. Continuar se nós tivéssemos assim, na verdade, ó. Aí eu te giro. Se tiver lá embaixo, assim, ó, eu vou te girar. Legal? Agora, tira a tua perna esquerda da corda. Não, no caso a contribuição do neorrealismo é que ela rompe um monte de coisas, né? Sim, que eu acho que é o que ele reconhece, o que ele vem trazer aqui, né? E não, mas não a história
da transformação social pela apresentação do conflito. Não, isso mantém, claro. Isso que tá ali. Sim. Deixa eu botar um pouquinho aqui, falar um pouquinho disso. É o inicinho do livro, para além da imagem de movimento, que imagem de movimento é o primeiro livro. Né? Contra aqueles que definiam o neorrealismo italiano por seu conteúdo social, Bazin invocava a necessidade de critérios formais estéticos. Tratava-se, segundo ele, de uma nova forma de realidade que se supõe ser dispersiva, elíptica, errante ou oscilante, operando por blocos, com ligações deliberadamente fracas e acontecimentos flutuantes. O real não era mais representado ou reproduzido, mas visado. Isso eu fui mudando comigo, assim, eu não quero ficcionar minha realidade. Eu quero ficcionar minha ficção, minha realidade não, entendeu? Mas eu me arrisquei em experimentar coisas sem perguntar por Marcelo, e ele também não viu, e eu acho que funcionaram. Coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. E acho que ainda está tentando fazer cômico de uma coisa que não é cômico. Né? Então isso eu acho um perigo. Eu acho que não sei se o texto não, a ideia não dilui, a ideia do Beckett não dilui, entende? Não é uma questão hierárquica, mas eu tenho o compromisso de criar um universo e depois fazer eles viajarem nesse universo. No momento que eles viajarem nesse universo, eles vão se apropriar. E aí é o meu momento de sumir desse universo também. Claro. Se fica só naquele primeiro momento, fica caótico. Ela faz umas coisas maravilhosas. Ela pega e faz uma performance, uma obra de arte que é o próprio rosto dela que vai passar por uma mutação. Então ela prepara uma cirurgia plástica que é transmitida ao vivo, que tem pessoas que são convidadas para assistir. Os médicos todos estão vestidos a partir assim, de princípios que ela estipula, entende? Sim, então, de repente o médico está vestido de galã lá e tal, fazendo cirurgia no rosto dela. E tudo isso depois ela disponibiliza na internet, faz fotos, quadros disso, vende isso. É a Santa Orlã. É uma cena que eu acabei desenvolvendo com a Luca, através de improvisações. Depois o Marcelo veio e ajudou, limpou essa cena. E daí depois ele chegou a estar na estrutura dos 10 minutos de Ibris, assim. E depois ele retirou essa cena achando que não cabia no contexto do espetáculo, assim. Pra mim isso teve dois sentimentos, assim. Um que era de abandono da pesquisa que eu fiz, do Arlequim, da questão da comédia, e ao mesmo tempo também fugiu daquilo que eu que era o meu desejo. Sabão, quando começou o processo, disse assim: eu quero fazer um personagem cômico dentro do Ibris, mesmo não sendo uma peça cômica. Só que nas improvisações não tinha nada de cômico no que ele estava trabalhando, muito pelo contrário. Mas ele achava que estava sendo cômico. E aí quando se começou isso, antes de começar a peça, um processo de leitura que não era só meu, de todo mundo, e todo mundo dizia para eles: então eu não estou entendendo mais o que eu estou fazendo. São 3 amigos. Um deles compra um quadro de um grande pintor e ele paga milhões pelo quadro. E o quadro é uma tela em branco. E aí vem um outro amigo dele e diz: mas o que é isso? Tu paga 5 palcos? Isso é uma tela em branco. Não, tu não sabe ver. Não, peraí, não, entendeu? Não vem com arte, conceito, isso é uma tela em branco.
E aí essa tela, essa discussão sobre arte, não, peraí, eu achei que eu te conhecia, agora tu quer ser snob e dizer que isso é uma tela só porque ela tem um nome por trás, né? Tipo, só porque é do Picasso, né? É do Antres. Aí eles usam isso como desculpa, na verdade, para rever as relações deles, porque eles começam, porque tu é assim, tu é assado. No final eles desenham, a tela tá em branco, eles desenham um esquiador na tela. Sobre uma teoria que eles estudam hoje das caves, que eles dizem que o mundo virtual nada mais é do que uma reprodução das cavernas, que a gente voltou a viver nas cavernas, só que uma caverna tecnológica. Acho que o grupo está bem nesse momento de discutir o que é, onde começa, o que é isso que tu está querendo chamar do momento de criação. E aí eu tive a ideia de começar a trabalhar o processo de criação do projeto de pesquisa, que é o nosso trabalho lá na URGS. Que é por isso que ele veio aqui para Montevidéu, para cuidar o que cada um faz, tá ali, ó, tá. Eu vejo bastante imprecisão em relação a algumas coisas que tu afirma. Eu acho que tu afirma demais. Embora o texto tenha essa informalidade que o Gervásio fala, apesar disso, tu afirma muitas coisas. Tu é categórico em muitas coisas. Potencializar a essencialidade e traduzir a nossa mirada crítica para quem está assistindo, que eu acho que é a questão, entendeu? E isso não existiu, isso não se chegou.
Quando eles me chamaram a primeira vez para fazer, foi realmente o teste, digamos assim, que eu fiz. Foi a primeira cena essa do cabelo, que a Carla me puxava, que era a Cris que estava junto, daí a Cris ia mais ou menos mostrando. Como subir girando sem usar a mão? Pode usar a parede, pode usar até o outro. Espetáculo. Aí já está com um melhor. O processo já é dolorido em si, aí com todos esses conflitos. Sim. Mas aí eu acho que eu consegui canalizar bem. Porque eu sou uma pessoa um pouco insegura, assim. Até um tempo atrás eu realmente precisava do aval do diretor para me dizer se aquilo estava certo, estava errado, se funcionava ou não. É inegável, a gente vem de um momento difícil, assim, a gente está vivendo uma crise de relações forte no grupo, assim. Tanto que nas reuniões do final de ano de 2009 o grupo ia acabar, né? O Marcelo queria sair do grupo, a Carla queria sair do grupo. Isso aqui é original. Ah, isso é irlandês? Não, esse é o sérvio aqui. Ah, esse é o sérvio. É. E como é que tu vai escrever isso aqui? A gente nem tem essas letras. Só se eu então não escrever a letra e só colocar o nome da música e a origem. Música sérvia, não sei da onde. Música irlandesa. Folclore. O que eu quero, tu venha pra cá, ó. Tu venha pra minha frente, Felipe. Sim, eu tô tentando. Só que não, tu vem pra cá, ó. Eu tô aqui, tu vem pra Montagem, montagem, montagem. Anda! Olha aqui. Quanto tempo? Aqui, ó. Só ver o que tu tá fazendo. Tu pega, para e anda. Não, tu pega e anda. Essa data aqui para a pública. Os adultos não entendem nada. Tu pega e faz um látex, tá? E mistura ele com um ativador lá que faz com que ele fique assim, tipo, no formato de espuma. E tem um outro produto lá que faz com que ele fixe. E aí tu pega e coloca uma quantidade aqui e aí tu faz isso aqui, ó. É uma forma dentro da outra. Ah, que a fuder. Ó, então aí o que que acontece? Aqui eu tenho um vão ali dentro que é aquele espaço da máscara. Conforme ela tinha no feito. formato do teu rosto lá, perfeito. E tem assim, quer dizer, tem um registro interno do formato do teu rosto e externo da deformação que tu criou. Siempre cuando me preguntan por qué elegí esta obra, al lado de las razones específicas, de las causas especiales propias de aquella elección, podía siempre agregar para ir más allá de las fronteras que fui, para explotar nuevas fronteras. Y como el teatro es muy revelador, el ensayo de una obra de teatro es siempre una enorme revelación para nosotros que ensayamos. Siempre cuando leo los académicos a propósito de una obra que voy a empezar a hacer y de la cual poco sé,
aprendo mucho, digo, ¿cuánto me enseñan? Pero después que ensayo, digo, sé más que ellos. Porque los actores, el laboratorio, los ensayos, vivir la obra por adentro, nos hace más conocedores. Outra coisa que acontece na quarta também, que leva essa coisa mais lenta, é a Marlene. Entendam aqui, eu não estou falando contra o alongamento nem contra a Marlene. Mas tem um momento que no trabalho de vocês tem que ser quebrado isso. Sabe? Porque precisa de um outro ritmo. Na semana passada aconteceu a mesma coisa na quarta, daí a gente foi trabalhar na quinta e na sexta, deu outra pegada. Opa, a coisa que eu disse, vamos tentar não usar a mão, só usar quando for necessário. Não, a gente mira desse jeito, a gente contava desse jeito. E aqui eu girar ainda. Vocês vinham girando para lá mesmo. Os dois, assim, uma coisa eliminando nada. Do mesmo lado que eu, no princípio. Isso. A gente vai brincar um pouco com as mãos de vocês. Eu acho que foi uma revelação dos desgastes das relações. Esse tipo de conversa só se tem quando duas pessoas querem conversar, quando uma quer ouvir o que a outra tem a dizer, mesmo que não concorde, mas quer ouvir, quer ouvir, depois se processa. A gente estava num ponto que não queria se ouvir o que o outro tinha a dizer. Viu? Mas só para tranquilizar vocês, eu não costumo filmar rosto, é uns ângulos estranhos, assim. Mas eu estou escrevendo sobre isso também. Uma das coisas que eu estou escrevendo é o quanto a câmera modifica o ambiente pela simples presença dela. Isso já dá uma mexida, é muito engraçado. E aí, cara, beleza? O que eu quero de vocês assim, ó? Agora, durante muito tempo, tirando esses últimos textos que ainda tem que estar decorados, eu enchi muito saco como dramaturgo. Agora, como diretor, eu vou dizer assim, foda-se o dramaturgo, foda-se o treinamento vocal, foda-se todas as coisas. O que me importa muito mais é o jogo de vocês, é a verdade de vocês. Mas, por exemplo, nessa coisa da integração, dos aquecimentos, às vezes eles falavam sobre isso, assim, de que tinha uma coisa de nem todo mundo participar, e eu achava às vezes que era uma crítica mais a mim, assim. Mas de uma maneira geral eu entrava, queria, participava. Só não tinha essa super energia, né? Essa coisa super brincadeira e bolas e coisa que não é muito meu perfil. Aceleraria o nosso encontro com a morte. Muito legal.
quando o Marcelo fala essas coisas assim, no meio do ensaio, vocês são crianças de 3 anos, vocês são velhos de 90 anos, vocês são canibais, ninfomaníacos, essas coisas assim que ele fala. Esse exercício ativa várias coisas, né? O que eu acho que é o objetivo principal, assim? Tem várias coisas que a gente pode trabalhar. A primeira coisa é o ator estar disponível para a proposta do diretor ou de quem estiver conduzindo. Claro. Disponível mesmo, assim. Sim. No sentido de não assim, na Avenida Cristóvão Colombo. Para mim, pelo menos. A carta de Deus, o meu evangelho é o meu evangelho brasileiro. Mas antes da forma, precisa de uma disponibilidade para isso. Eu estou dizendo uma disponibilidade para o trabalho. Disponibilidade para o trabalho todo mundo tem. Eu estou dizendo para encontrar essa coisa única que talvez em determinado momento seja a tua proposta e eles vão ter que engolir e fazer e tentar. Não é só engolir, é tentar viajar no lugar da proposta de vocês e vocês viajarem na proposta deles para a gente chegar a um comum. Então já é o medo do ator de se expor. Então é um desafio. O primeiro é tu tentar fazer alguma coisa sem se preocupar em ser ridículo. Segundo, quando ele fala, ele realmente quer que a gente imagine, não é uma metáfora, ele realmente quer que a gente imagine o que é ser uma criança de 3 anos ou um velho, qualquer coisa. Então o que significa ser uma criança de 3 anos, né? Sem ser uma coisa clichê, tentar não ser clichê, que serve pra tudo no teatro. Sem ficar contando, realmente vivenciando, né? Então, acho que nesse momento a gente tem que ser rápido e tentar pegar uma essência. Claro, a gente não vai conseguir isso o tempo inteiro, mas... Sim. Pra mim, por exemplo, se fala uma criança de 3 anos, o que eu penso? No meu caso, um ser curioso, um ser que está descobrindo coisas, um ser que não tem muita moral, né? Então, eu vou tentar botar isso em prática. Eles fizeram... O Marcelo teve essa ideia de... eu não sei de onde surgiu a ideia, do Marcelo dos atores. Os atores num dia, num ensaio qualquer do grupo, sem objetivo nenhum, num improviso surgiu alguma coisa. Aí o Marcelo escreveu a partir disso que tinha surgido, e aí eles esporadicamente trabalharam alguns ensaios em cima desse texto. Mas como não tinha grana, não tinha edital, não tinha coisa nenhuma, isso ficou para depois, ficou na gaveta. E agora voltou, mas tinha assim uma... E eu não peguei esse começo aí, porque isso era quando eu era aluno ouvinte ainda. 2008, que é a origem desse espetáculo aí. É um tipo de fanatismo que eu apenas trabalhei com ele. Os homens da fé e do saber não foram capazes de salvar o destino do planeta. Ya papa ye aman. Aberto. Deus, esquece deles, olha tudo. O foco tá bom, Fábio. Só que em determinado momento vocês dois se olham. Tá? Carne, meu Deus. Só olha pra cá. Assim, ó, o grande lance é a tua mão no corpo dela. A carne é meu Deus. Olha o teu pescoço nessa mão. Tá. Vamos. A carne é meu Deus. E meu evangelho é o prazer. Isso. Para mim, é impossível resistir ao corpo de uma mulher. E a cura desse desejo me
te deixa num estado insuportável. Como é que tu faz para corrigir o rosto? Sim, e fazer correção. Que é uma das coisas que a maquiagem teatral usa. E aí quando tu tira, ele tem uns excessos ali e tal, tu recorta ele e tu faz essa prótese, digamos assim, de um material que ele tem uma textura assim que é bacana, tu entende? Parei. Calma. Ó, já vem quando desmanchar ali, ó. Fica lá de novo. Chegou, tá? Tem um monte de lacunas lá para serem preenchidas. E precisa um ouvir muito grande para essas lacunas estarem sendo preenchidas agora. Uma delas é vocês pegarem e deixar ela mais natural, não é naturalista, mais natural. Por isso tem que subverter a técnica agora. Agora é o momento que começa a técnica a sumir. Marcante para mim, porque eu estava brigando por isso, por essa autoria, querendo discutir com ele por onde o público entraria e o que o público iria ver, as minhas opiniões sobre isso e tal. E ele me deu um corte, sabe quem? Eu sou o diretor dessa merda, tu tem que atuar. E nós tivemos uma grande briga e conseguiu estancar a briga porque faltavam 2, 3 semanas para a estreia do espetáculo. O resto do grupo estava lá aquecendo para o ensaio, era um ensaio importantíssimo, então já tinha um estresse todo. Sim. A iminência do fracasso estava bem grande ali, que também não ia dar certo, não ia dar tempo. Na minha opinião, é sempre a Souls, deu. O problema é que a gente só vai testar isso ou chama 100 amigos para mim. Não, tu entende, tá bom, a gente tem que ter um número, a gente não pode ser, vem um monte de gente na estreia, bota todo mundo pra dentro. Mas o problema é que quando está o já tá tão bom, tu não quer parar e vai essa porra. Não, o melhor fazer a ecografia. Puta que eu pariu! Por isso tem que tomar muita água, né, pra fazer
Tem que ser no próximo sábado, no outro estreia. Eu tomei muita água. Eu acho que esses exercícios foram curtos nesse processo que tu acompanhou, porque a gente tava com um pouco de pressa, assim. E quando a gente tava antes do IB ser aprovado, que eu te falei que fazia 2 anos que a gente estava trabalhando, ou 3, já nem me lembro mais. Aí os exercícios eles tomavam a noite inteira, porque a gente não tinha nada, a gente precisava criar coisas. Sim, aí era... E aí não eram ensaios, eram pesquisas de material, enfim. E aí as propostas a gente ia um pouco mais a fundo, assim. O que também não significa que ter mais tempo ou menos tempo vai ter um resultado melhor ou pior. Não, isso aí mas eu senti um pouco de falta nesse processo de a gente ir mais a fundo em alguns momentos. Não sei se tu vai conseguir trazer essa tempo, mas ele falou que você não vai ficar dentro do... Tem que acrescentar uma coisa. A questão da respiração, vamos voltar para o princípio da respiração. Ouvir a respiração do outro, dialogar com a respiração do outro. E nesse exercício, usar os climas da peça. Usar o clima da peça. Só que assim, a cada clima, a cada energia, tem uma respiração diferenciada. Muito mais tentar jogar ele mais no mundo imaginário do que o racionalismo técnico do trabalho. Porque quando eu vejo que eles estão numa preocupação técnica, eu digo, puta que pariu, não é aí também. Sim. Tem que tirar eles daí. Fala da criança. A criança é um primeiro caminho racional para brincar um jogo. Daqui a pouco eu pego e digo, espero que você seja um urso. Claro que eu sei que a concepção de urso é subjetiva, né? Ainda mais para nós que estamos tão urbanos assim. Claro. Mas essa subjetividade que eu quero suscitar e sair do racionalismo nessa hora da criação, para que ali tenham pinceladas de criação. Eu digo, isso que tu usou aí pode funcionar ali. Eu acho que o Marcelo tá mais nervoso que vocês, assim, me parece. Eu acho que ele tá mais nervoso que a gente. A gente chega num processo bem mundano de como pagar as contas, o que eu fiz, chega aqui e tem um período que é a gente falar e às vezes eu acho que é falar mesmo, meio desabafar para sair um pouco dessa para fazer uma transição, exatamente. E aí tento levar isso. É a percepção do outro. A gente vê o quanto a gente tem que perceber o outro, não só o nosso umbigo. Daí a gente vê o quanto a gente percebe o outro ou não no trabalho, para ter aquele diálogo de escuta. Aí, agora vocês vão ver que vocês vão fazer para vocês vão ter um olhar e uma escuta para o outro, nem não é atento. E o vovô! Eu acho que ele, acredito eu, pra mim, que ele quer ativar sensibilidades dos atores.
o processo é esse, é de maturidade, cada um é responsável pelo seu processo, não tem mais, porque eu como diretor ou o grupo como entidade está cobrando, ó, todo mundo, que tinha uma época que a gente era assim. Então, tipo, o que a gente se cobra, na hora tem que funcionar. Repasso que dá para repassar. Tranquilo. E aí, Carlos? Matéria, sim. Cara, a sequência daqui pra frente é sempre que dá, que der pra passar, se passa. Eu acho assim importante que um grupo tenha um tipo de aquecimento em conjunto, porque isso, além do aquecimento, dá uma concentração para o trabalho, sabe? Esquecer o que fizeram antes e não pensar no que vão fazer depois, mas estar ali realmente presente. Como faço para suportar meu vazio? Você não se arrepende? A primeira música e a última tem que ser as melhores do programa. Primeira porque é o impacto do público com a obra. A última é o que levam para casa ouvindo, né? E às vezes, se algo não saiu tão bem lá pelo meio, eles podem até esquecer. Meu Deus! Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia. Se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo cri-cri-cri, dando-me prazer.
passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia vou morrer. E o povo, o povo. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas eu, no que der, já sei que um dia vou